Olá pessoal, olá meus queridos seguidores, fazia muito tempo que eu não aparecia aqui no canal do YouTube Detalhes da Cris e hoje a gente vai conversar com essa professora Lidiane Andressa, professora de biologia, uma bióloga linda dessa. Ela também tem mestrado em biodiversidade e ecologia, então ela entende tudo. E a gente vai trazer um tema que é tabu na sociedade. A gente vai falar sobre vagina. Vem com a gente! Dalila, como é que as garotas do Brasil lidam então com esse órgão genital, né, com sua genitália? Então, Andressa, o que eu tenho percebido tem a questão a ver do tabu, né? Tem a questão muito a ver como essa criança ela é educada, né, na nossa sociedade. Enquanto o menino ele é incentivado, né, lá com seus 10, 11 anos a se tocar, a se conhecer, as meninas são mais polidas, né? É uma educação que fica polindo a menina de não se toca, né? Não senta com a perna aberta, senta com a perna fechada. E aí isso vai causando um atraso nesse autoconhecimento do corpo feminino. E a gente tem muitas mulheres até a partir dos seus 30 anos que nunca pegaram um espelho, né? E foram ali, fizeram uma análise, abriram e olharam. Porque isso é um movimento simples, é você estar conhecendo uma parte do seu corpo. Então a gente sabe que isso ainda não acontece com muitas pessoas. Então, Dalila, realmente, como é poucas meninas e poucas garotas que fazem esse ato de se olhar no espelho, então eu vou apresentar, meninas, vocês que não se conhecem, vou apresentar então a sua vulva para vocês. Eu fiz até um desenho aqui para ficar mais fácil de interpretar. A gente tem aqui ela com todos os órgãos, né? A mulher está em pé. E aqui é como se ela tivesse com as pernas entreabertas, apenas a cunho didático, tá? Então, eu quero mostrar para vocês que essa primeira camada de pele que a gente tem aqui, a mais externa, ela é chamada de grandes lábios. Na verdade, é como se fosse uma pele normal, uma pele do seu braço, não tem nenhuma diferença. Entretanto, ela é um pouquinho mais enrugada na parte externa, que tem a mesma origem lá do saco escrotal do homem, tá? Aqui também a gente vai ter uma segunda camadinha de pele, que são os pequenos lábios. Os pequenos lábios, eles são mais finos, um pouco mais sensível, ele vai ter um aspecto mais arroseado, mais avermelhado, né? No encontro dos grandes lábios, nós teremos então o clitóris, que é o órgão, né, um órgão de prazer feminino. Ele é responsável pela facilidade da mulher chegar no orgasmo. Beleza, aí agora a gente vai para os orifícios. A gente tem esse primeiro orifício aqui, que é da uretra. É aqui que vai sair a urina, né, da mulher, por aqui que sai o xixi. E depois a gente vai ter aqui justamente o canal vaginal. É por aqui que sai a menstruação, é por aqui que é o órgão de cópula da mulher, que ela vai receber o pênis. E também, né, na hora do parto, se for um parto normal, é por aqui que vai sair o bebê. Então, Andressa, como a gente está falando sobre vagina, sobre a nossa vulva, também é importante falar para as pessoas o seguinte: a vagina não obrigatoriamente precisa ter um cheiro de flores, né? Um cheiro de rosas, um cheiro de perfume, porque às vezes meio que a sociedade padrão ou o sistema capitalista quer impor, quer vender para você vários produtos que são para você lavar a vagina e nem sempre alguns desses produtos são benéficos para a sua saúde, para a saúde e a limpeza e a higiene da sua vagina, porque eles alteram o pH da vagina, entendeu? E aí aquilo pode prejudicar, pode dar uma ardência, pode dar uma alergia. Então, eu acho que a Andressa pode falar essa questão do pH um pouquinho. Na verdade, a vagina ela tem um pH ácido, então ela é parecida com um tomate. Né? Por que ela tem um pH ácido? Porque existem bactérias ali da nossa microbiota normal, ou seja, bactérias amigas que vivem ali para nos proteger de bactérias nocivas. Essas bactérias é do tipo lactobacillus, é como o Yakult, vocês já viram aquele Yakult, lactobacillus vivus? É aquele mesmo gênero de bactérias. Vivem na nossa vagina, secretam um ácido lático e deixa ela um pouquinho mais ácida. Isso é extremamente importante para a saúde da nossa vagina, né? Então, uma vez que você altera esse pH, você também altera a saúde da sua vagina. Então, gente, em cima dessa informação que a Andressa acabou de trazer pra gente, eu tenho mais uma para colocar aqui para vocês. A vagina triplica durante o sexo
e é a segunda maior concentração de bactérias do corpo humano. E por que vocês acham que ela triplica durante o sexo, né? Eu estava falando para vocês que a gente tem um órgão aqui especialista em dar prazer para a mulher, que é o clitóris. O clitóris ele é altamente inervado, ou seja, tem muitas terminações nervosas que levam lá. Quantas terminações nervosas mesmo? Nós temos 4.000 terminações nervosas a mais do que o homem. Nós temos 8.000 terminações nervosas, né? Então a gente entra com muito mais sensibilidade, nós somos muito mais sensíveis no ato sexual. Além disso, o clitóris ele também tem muito suprimento sanguíneo, né? Tem muitos vasos sanguíneos. E quando a mulher é excitada, está excitada, é estimulada, então ela cresce. Fica como se fosse enrijecido de fato, né? Como se fosse uma ereção peniana. Na verdade, o clitóris é um mini pênis. O que acontece é que no homem ele se desenvolve por conta do hormônio da testosterona e na mulher não, ele fica pequenininho mesmo. E agora, gente, a gente vai para uma parte super bacana que é falar do prazer feminino, falar do prazer. Mas como que a gente vai falar de prazer se a gente não se conhece, se a gente não pratica esse autoconhecimento com o nosso próprio corpo mesmo, né? A gente tem que entender um pouco sobre o nosso nervo pélvico, a gente tem que fazer aquele exercíciozinho que eu passei no início, que eu falei, pega o espelho, vai lá, dá uma olhada, dá uma analisada, pra você ver como é que é. A anatomia da nossa vagina, ela difere muito de um corpo para o outro, né? A sociedade, essa questão da mídia, quer impor um padrão de estética na vagina. Então, vamos parar com isso, que não é bem por aí o caminho, né? Eu vou dar um exemplo básico disso. Eu e a Andressa somos fenotipicamente parecidas, loiras, olhos claros e tal. Mas olha só, a mão dela tá aqui e a minha mão tá aqui. É uma mão diferente do outro, entendeu? É um rosto diferente do outro, é uma estrutura óssea diferente do outro, é um pé diferente do outro. Por que que a nossa vagina vai ser igual? Não vai ser igual, entendeu? E outra coisa, existe aquele tabu da questão dos lábios, dos pequenos lábios estarem um pouquinho mais para fora. Aí as pessoas vão até para procedimento de cirurgia plástica, né? Então tudo tem uma explicação. Algumas dessas vaginas já foi explicado por alguns cientistas, por alguns estudiosos da área, que algumas mulheres que têm esses grandes lábios mais para fora, elas têm o prazer mais na penetração, e algumas outras mulheres têm o prazer clitoriano. Por isso é muito importante que você conheça o seu corpo. Então, assim, pensando enquanto fêmea e enquanto outro seu parceiro macho, às vezes nós mulheres, por termos ter tido esse retardo da nossa educação sexual, a gente entrega na mão do nosso parceiro toda a responsabilidade dele fazer com que a gente sinta prazer. Às vezes você vai pedir assim, amor, eu quero uma coisa assim, eu quero que você faça assim. Às vezes nem o cara passou por aquela vivência, nem ele passou por aquela experiência e você fica ali jogando a responsabilidade em cima dele. Outra coisa que você tem que pensar é que o menino, né, na nossa sociedade, a criança, o seu avô, o seu pai, o seu irmão, foram educados a não chorar. Você é homem, você não pode chorar. Então, quando estiver na cama com essa pessoa e falar assim, amor, faz assim, ele deduz que você acha que ele sabe. E ele não vai te falar que ele não sabe, entendeu? E às vezes você, enquanto mulher, pela educação que recebeu, vai sentir vergonha de pedir para ele como é que você quer que seja feito o sexo oral ou qualquer outro sexo ali na cama com você. Então, por isso que é muito importante que você explore o seu lado, faça esse autoconhecimento, essa autoanálise, para você, com você mesma, sentir prazer. Para que não exista, né, uma transferência de responsabilidade, você falou uma fala interessante, o empoderamento da mulher. O empoderamento da mulher passa pela vagina. De novo, o empoderamento da mulher passa pela vagina. Quanto mais você conhece o seu corpo, quanto mais você se autoconhece, quanto mais você conhece a sua vulva, a sua vagina, mais empoderada você vai estar. Já entrando nessa parte de autoconhecimento, né, eu queria falar uma coisa que às vezes é completamente desconhecido pelas mulheres. Então aqui a gente já vai voltar para a anatomia, né, para a anatomia do órgão feminino. Então depois da vulva que a gente já analisou, a gente tem aqui as partes internas, né? Então a gente vai ter aqui o canal vaginal, né, vai ter o colo do útero e vai entrar aqui dentro no útero.
Beleza, o que acontece? Esse útero, às vezes, ele produz um muco que é chamado de tampão uterino. É como se fosse um muco, uma mucilagem mesmo. E quando a mulher ela está nos seus períodos mais férteis, né, aquele período de evolução, o útero ele vai dar uma dilatada e esse muco que estava aqui dentro, ele vai se liquefazer e vai escorrer pelo canal vaginal até chegar na vagina da mulher. Então, nosso corpo, gente, além dele proteger, esse muco ele serve para proteger contra bactérias patógenas e tudo mais, além disso, ele serve também para facilitar a penetração, para a lubrificação. Então, às vezes a gente encontra lá na nossa calcinha esse líquido, né? Muitas mulheres, por não conhecerem, acham até que estão doentes, que estão com um tipo de corrimento, e isso não tem nada a ver. Na verdade, esse é o momento que ela está no período fértil. Isso, que ela está no período fértil e sai um líquido mais cristalino, sem cheiro, sem cor, e às vezes sai um líquido um pouco mais liguento, né? Que é aquele substância que você até estica assim e ela é mais liguenta. Então aquilo significa que você está no período fértil e isso não é doença venérea. Outra informação é, quanto mais vocês conhecem, mais conhecem sobre esse assunto, você vai saber diferenciar quando você está com candidíase, quando é essa questão que ela acabou de explicar do tampão, que não é porque você está no período fértil. Na verdade, eu acho tão bonito que eu tiro até foto do meu. Né? Eu acho bonito assim, pego na minha mão e tiro até foto, porque eu acho isso lindo, maravilhoso. É como se eu fosse uma flor e estivesse soltando ali meu néctar. É tão interessante porque a gente estava falando sobre esse pH, que é um pH ácido, e o homem, quando ele vai ejacular, quando solta o esperma ele é envolvido por um líquido que é básico. Então é ácido e básico e dá certinho ali para funcionar a fecundação, a penetração e tudo mais. Então, o nervo pélvico, gente, é muito importante por quê? Porque é como aquilo que eu estava explicando sobre a anatomia do nosso corpo humano. A gente saber respeitar e saber que existem vários tipos de anatomia do corpo humano. Eu estou lendo o livro Vagina, uma biografia da Naomi Wolf. Quem quiser, a gente pode até disponibilizar o livro ou fazer outro vídeo falando sobre isso. Mas ele conta a história de uma mulher que lá para os seus 49 anos ela descobre que está com uma hérnia de disco nessa parte aqui de trás, mais aqui em cima do cóccix. E o fato dela estar com essa hérnia, isso afetou o nervo pélvico dela e afeta toda a relação sexual dela com o marido dela. Ela passou por uma cirurgia porque ela viu que as sensações, as questões sensoriais que ela estava tendo no ato sexual não tinham mais tantos estímulos quanto antigamente. E ela fez toda uma pesquisa, foi em médico, ginecologista e descobriu que o problema era no nervo pélvico. O nervo pélvico, ele pode ser acionado, né, com a frequência de atos sexuais que você faz e também o nervo pélvico, o exercício dele vai evitar disfunções sexuais, principalmente, né, como vaginismo, dispareunia, endometriose. A minha peça, né, porque a Andressa me chamou aqui também por conta da minha peça que se chama Eu e Minha Gina, ela vem trazendo um pouco sobre essa questão. O nervo pélvico ele pode ser acionado pela frequência de atos sexuais que você pratica, pela questão da masturbação, pelo exercício do pompoarismo, que a gente vê muito terapeutas holísticas trazendo o tantra, né? O tantrismo, e você vai exercitar você mesma com exercícios físicos, né? Pode também estar exercitando esse nervo pélvico. E é muito importante, porque com o tempo a mulher pode ir perdendo essas sensações e a gente não quer que isso aconteça. Então, enquanto artista, enquanto atriz, eu vejo a importância de se continuar trazendo temas, e são temas relacionados ao feminismo, são temas relacionados ao empoderamento da mulher. Aí você pode falar assim, ai, chega de feminismo, não aguento mais, nananana. Mas quando você pensa que existem lugares no mundo, como na África, como na Índia, que existem etnias que cortam, retiram todo o clítoris, e ainda quando a menina, ela é menina ainda, porque ela não pode sentir prazer. Quando a gente pensa que existem lugares no mundo, eu não penso em jamais parar o meu movimento feminista. Então, quando eu penso que existem lugares no mundo assim, eu penso que eu tenho que continuar enquanto artista fazendo esse movimento para que chegue até lá. Porque é assim que funcionam as tendências e é assim que funciona a evolução.
A gente não pode deixar com que o homem continue achando que ele é propriedade do corpo da mulher, né? Que ela não pode sentir prazer, que ela nasceu só para procriar, que é a mentalidade dessas pessoas nesses lugares. Então a gente tem na África e a Andressa vai falar um pouco sobre esse assunto, que é muito importante para você que é contra o movimento feminista, né? Sim, então, principalmente nos países africanos, mas não só, né? Quando a gente tem uns países muito radicais, onde o machismo é predominante, as mulheres elas são bastante atingidas. E aí é uma cultura, a gente tem uma cultura indígena, a gente tem culturas africanas, né? Se eu não me engano, no islamismo também. Que o que acontece? A mulher, ela acredita-se, né, que o fato dela sentir prazer, dela ter um orgasmo, isso na verdade é uma coisa pecaminosa. Então o que nessas culturas eles fazem? Ou eles retiram o clítoris, que é o órgão que dá prazer para a mulher, ou então retiram todos os pequenos lábios também, né? Então tem vários tipos de circuncisão, né? De mutilação feminina. E assim, se vocês entrarem na internet, pode pegar pesquisa, reportagens, né, que falam sobre isso, tem documentários, né, Danila? Tem um documentário que se chama Perfect Vagina. Vagina Perfeita. Ele traz essas referências, fala sobre isso. E assim, é chocante, e eu tenho certeza que se você é uma mulher que está me assistindo, então um homem que seja uma pessoa mais sensível, mais normal, digamos assim, você vai ter uma sensibilidade muito grande por isso, porque realmente é algo assim que toca muito fundo e a gente vê como que essas mulheres ainda precisam de ajuda e como que o conhecimento ele deve chegar, né, nesse tipo de sociedade. Então eu, enquanto artista, tenho uma obrigação com a sociedade, trazer a educação do sensível, que é isso que eu tento fazer com a minha peça, que se chama Eu e Minha Gina. Eu tento trazer reflexão, criticidade, observação, informação. Das maioria das pessoas que eu pergunto, muitas delas não sabem o que é vaginismo, não sabem o que é dispareunia, não sabem o que é endometriose, que são disfunções sexuais que podem acometer a mulher. Na minha peça em específico eu falo sobre o vaginismo, que é a contração involuntária dos músculos da vagina, e ela pode ser tratada com psicoterapia, com pompoarismo, né, com exercícios do nervo pélvico. Eu vou sempre estar aqui disponível para falar sobre isso, para conversar com vocês, e nada melhor que esse bate-papo que a gente teve aqui com a Andressa. Eu agradeço o convite. E ela vai estar super disponível para responder questões de vocês e eu também. Então tá, Danilo, muito obrigada pela sua participação. Eu aprendi muito, eu sei que todo mundo que viu esse vídeo até aqui aprendeu demais também. E é isso, gente, a gente tem que desconstruir e eu espero que minimamente esse vídeo estimule as mulheres a se autoconhecerem, né? Nós somos mulheres, nós moramos aqui em Palmas, no Tocantins, e a gente está querendo fazer esse movimento de levar informação para vocês. E nada melhor do que vocês contribuírem com a gente, sabe fazendo o quê? Se inscrevam aqui no nosso canal. O meu canal é o canal do YouTube Detalhes da Cris e o da Prof. Lidiane Andressa. E o Instagram também é Prof. Lidiane Andressa. E o meu é @detalhesdacris_. Sigam a gente, nos acompanhem, façam perguntas, interajam com a gente que a gente está aqui de corpo, alma aberto para falar sobre esses temas com vocês. Então tá. Beijão, até a próxima. Beijo, tchau.